Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiras, amigos, todos aqueles que acreditam que o nosso canal possa trazer uma mensagem de conforto, de otimismo e de engrandecimento espiritual. Nós agradecemos a vossa presença, a vossa participação e estaremos hoje dando prosseguimento aos nossos estudos e entraremos no segundo capítulo do livro de doutora Ângela Maria La Salabatà, o guia para o nosso conhecimento íntimo. O guia para o conhecimento de si mesmo. Por isso que eu deixo do lado o livrinho. O guia para o conhecimento de si mesmo. Nós vamos além de entrar no segundo capítulo, nós vamos falar agora do segundo elemento que compõe a nossa psique, que são as emoções. Nós falamos do instinto, né, primeiro elemento. Agora vamos falar do segundo elemento que compõe a nossa psique, que é as nossas emoções. Para tanto, é fundamental que sempre tenhamos a paciência de fazer um breve silêncio, uma breve reflexão. Não é bem uma reflexão, é um silêncio, né? Porque nós não ficamos refletindo sobre algo ou alguma coisa. Nós simplesmente fazemos um silêncio para que criemos ao redor deste momento fluidos salutares para que nós tenhamos bons momentos de estudo. Portanto, vamos então ouvir um pouquinho a melodia e logo em seguida iniciaremos o segundo capítulo, que intitula-se As Emoções. Vamos então ouvir um pouquinho a melodia. Doutora Batá inicia o seu estudo assim nos recomendando. O segundo elemento que compõe nossa psique é o conjunto das emoções, que, como os instintos, possui também um aspecto consciência e um aspecto energia. Consciência e energia. É interessante que a gente entenda esses dois aspectos. Partamos da premissa de que com a palavra emoções entendemos toda a vida e atividade da esfera emocional, que corresponde, como veremos, além das emoções propriamente ditas, os desejos e os afetos. Há uma grande diferença entre emoções e instintos. Prestemos bem atenção e grifemos bem lá no vosso caderninho esses dois aspectos. Grifar, notar as diferenças, né? Há uma grande diferença entre emoções e instintos. Mesmo sendo estes estados psíquicos ambos energias. Os dois
são a mesma coisa, energia, mas são totalmente diferentes. Eles são a mesma coisa, mas são totalmente diferentes. O instinto está intimamente ligado ao corpo físico. O instinto ao corpo físico, né? Enquanto as emoções constituem um estado psíquico que nasce no interior da psique, sendo nitidamente distinta do mecanismo fisiológico, embora tenha fortes e evidentes repercussões sobre este. Veja bem, os dois são energia, mas são distintos, entende? Um está ligado especificamente ao corpo, que são os instintos, né? Que a gente percebe. O outro está ligado à parte psíquica. Instinto no físico, emoções no psiquismo. Isso é interessante entender. É fundamental. O instinto está intimamente ligado ao corpo físico e as emoções diretamente ao estado psíquico. No passado, era difundida a teoria da origem somática das emoções. É interessante isso. Segundo alguns psicólogos, como por exemplo Lange, James, Ribot, Mosso, a origem das emoções dever-se-ia a movimentos orgânicos. Eles defendiam essa tese. O elemento afetivo que faz parte dela não seria assim atribuído ao pensamento, mas ficaria reduzido à sensação, à sinestesia, em outras palavras, ao ecoar de alterações somáticas mais ou menos profundas na consciência. Vê que interessante? Essa teoria materialista já está superada, porque realmente é uma teoria reducionista. Reduz o ser humano ao feixe de nervos, de músculos, desculpa, e encerra a sua vitalidade no túmulo. Não é uma verdade, né? Essa teoria materialista já está superada. Entretanto, o próprio James faz distinção nos seus princípios de psicologia entre emoções mais grosseiras e emoções mais elevadas, afirmando que somente as primeiras, as mais grosseiras, implicam maiores repercussões físicas e estão intimamente ligadas ao corpo, enquanto as segundas, as mais emoções mais suaves, podem ser independentes de ações físicas. Não se pode deixar de considerar a grande influência de um estado emotivo sobre o físico e a estreita ligação entre a psique e o corpo, a ponto de nosso estado interno ser capaz de produzir alterações e desequilíbrios fisiológicos, até muito graves. Isso não quer dizer, contudo, que a emoção possa ser reduzida a um mecanismo físico. Olha, é o que eu estava dizendo. Isso foi superado, porque a criatura não está definida e resumida, eu diria que reduzida a feixe de músculos e nervos. Não. Ele é mais. O que faria com que ele se tornasse mais? O espírito imortal.
A emoção nasce na consciência e posteriormente produz efeitos físicos. A emoção nasce na consciência e produz efeitos físicos. O mesmo ocorre, porém, com todos os outros estados de consciência, dos mais baixos ou mais elevados aos mais elevados, uma vez que, como foi dito antes, a vida psíquica tem grande influência sobre o corpo físico, seu instrumento de expressão. Isso nós podemos comprovar na nossa própria vida. Pode observar, existem pessoas que são extremamente sensíveis, mediante a uma notícia inesperada ou algo grave, a pessoa tem diarreia. A gente ri, mas é fato entristecedor. O meu médico clínico geral, que atende para o tratamento da minha idade, ele me disse o seguinte: Francisco, eu tinha a gente tem uma certa intimidade, né? Eu tinha uma amiga na época da faculdade que era a coisa mais triste, coitada. Quando chegava na época das provas, ela destemperava o organismo completamente. Ela tinha distúrbio gastrointestinal que você não faz ideia. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele me prescreveu um medicamento para os distúrbios gastrointestinais. Porque eu vivo essa experiência hoje muito controladíssima. Porque eu passei a controlar até minha alimentação também. O organismo começa a selecionar. Quando a gente entra em certa idade, o organismo começa a selecionar. Não aceita isso, não aceita aquilo, não aceita aquilo outro. Porque as funções se alteram. Volta aí.